Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Salazar, autora do blog A Endometriose Eu, e hoje eu estou gravando o nosso primeiro vídeo para o canal aqui do YouTube. Vocês, para quem já me segue no blog, nas redes sociais já há algum tempo, né? Já que a Endometriose Eu existe desde 2010, eu quero contar um pouquinho a minha história, né? Até para aqueles que estão chegando agora e também para aquelas que, enfim, não conhecem toda a minha história. Em 2010, né, eu criei a Endometriose Eu como um diário mesmo para relatar tudo que eu passava durante o meu tratamento, né, que eu comecei em 2010. Eu demorei 18 anos para descobrir o que eu tinha. Tenho minhas dores da endometriose desde muito jovem, desde muito antes da minha menarca, aos 13 anos, né? Mais ou menos, eu lembro dessas dores com 7, 8, 9 anos, porque essas dores me atrapalhavam muito nas minhas brincadeiras de infância. Eu tinha a minha chamada dor de lado, né? E conforme eu corria, eu andava mais rápido, elas aumentavam. Na época eu não tinha estrogênio ativo, porque eu não menstruava ainda. Então eu ficava com o meu corpo em repouso e passava-se alguns minutos e a dor ia embora, né? Mas eu sempre tive muita dor, eu era atleta, né? Isso me prejudicou muito. E com a minha primeira menstruação aos 13 anos, eu comecei a passar muito mal, né? Tive um apêndice praticamente supurado, que estava atrás do intestino, que meus pais me mandaram me abrir para poder ver o que tinha comigo, porque nenhum exame mostrava esse apêndice que estava atrás do intestino. Aos 15 anos eu fui diagnosticada com cisto de ovário, por meio de uma cirurgia, né? Então eu fiz uma laparotomia, uma cesariana. Essa minha cirurgia foi grampeada, ela não foi nem costurada, né? Ela foi grampeada, então imagina grampear todos os tecidos do corpo, né? Então, e eu sempre convivi com as dores, né? Infelizmente, as minhas dores, quando eu ia ao ginecologista, ele falava que era normal. Eu sou de Goiás e após o meu cisto de ovário, eu comecei a tratar o cisto de ovário com anticoncepcional com um ginecologista da minha tia, que já morava em São Paulo, né, que foi quem deu o primeiro diagnóstico, mas ele não tratava a doença. Na verdade, ele começou a tratar com anticoncepcional, né, mas isso foi só em 2009, quando eu descobri a endometriose. Então eu sofri minha vida inteira, né, quando eu comecei aos 15 anos a tomar anticoncepcional direto, né? Então, e eu comecei a. E as dores, obviamente, elas foram embora, né? Elas aliviaram bastante, chegaram até a sumir, porém, depois de um tempo, elas voltaram com tudo, mesmo tomando anticoncepcional, né? Eu nunca parei de tomar hormônio, eu sempre tomei hormônio como contraceptivo, né? Então, eu sempre tomei. E o que de fato começou, como o médico sempre falava, né? Eu já morava em São Paulo, e eu continuei com esse médico, eu me tratava desde os 15 anos, que eu vinha para cá para consulta anual. Ele falava que era normal. Eu sempre reclamei cólica, dor na lombar. Eu lembro que nos exames de toque eu tinha muita dor também, então ele falava que era normal. E muito inchaço na barriga, tudo era normal, né? Até que em 2009 eu descobri a endometriose, né? E comecei um tratamento num ambulatório público e lá foi onde eu descobri meu especialista e foi a sorte, né? Mas assim, nesse ambulatório eu ainda tive que tomar. Na época eu não tinha muito conhecimento da doença, né? E eu, assim, o sintoma, se vocês me perguntarem, né, antes de ir pro tratamento, o sintoma que eu senti que foi decisivo para eu descobrir que tinha algo errado, ou pelo menos eu perceber que tinha algo errado com o meu corpo, foi a dispareunia, né? Que foi a dor durante a relação sexual, durante e após, e que eu fui a primeira pessoa a falar abertamente sobre o assunto e também o tratamento no Brasil, né? No blog Endometriose Eu. Na época eu não sabia que alguém ia ler, na verdade eu não sabia que ninguém passava por aquilo, né? Mas eu comecei a relatar as minhas dores e foi esse sintoma crucial para realmente eu falei, não, alguma coisa há de errado. E aí eu tive o diagnóstico, né? Porque na época o meu namorado, ele é fotógrafo e ele foi cobrir um evento de saúde da mulher e uma das palestras era endometriose. Eu já estava na época fazendo consultas
com o meu proctologista, que é o médico da minha família, e ele não descobria, né? Quando eu liguei para ele, falei, olha, eu acho que pode ser endometriose, ele falou, então você tem que fazer um exame específico. Aí eu fui diagnosticada e comecei o tratamento no ambulatório público, em São Paulo, e a partir daí eu comecei um tratamento de fisioterapia também uroginecológica para melhorar, né? E também tô curada da dispareunia, para melhorar, para não ter mais as dores, né? Aí lá nesse ambulatório foi onde eu conheci o meu médico, né? Lá me enrolaram um pouquinho, me deixaram em menopausa induzida, né? Com a promessa de que eu não precisaria operar, né? Eu na época não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Porque eu sei que isso não é a realidade, né? Chegar numa menopausa, a induzir uma menopausa com menos de 30 anos é porque, obviamente, eu precisaria da cirurgia. Aí eu conheci o meu médico, que me fez a primeira cirurgia em julho de 2010, né? Porém, eu tava assim com a minha pelve toda congelada, o intestino, todas as alças intestinais grudadas. Na verdade, eu acho que ele quis, na hora que ele abriu, ele queria fechar e sair correndo. Mas graças a Deus, acho que se não fosse ele também eu não estaria viva, porque ele me deu óbito na mesa de cirurgia. Ele disse que eu estava com vários órgãos vitais sem funções, né? Ele disse isso pra mim, pra minha mãe. E ele conseguiu desgrudar tudo, né, descongelar minha pelve, mas ele não conseguiu retirar todos os focos. Ele não mexe no intestino, eu não estava com proctologista. Então, segundo ele retirou tudo que pôde, mas não retirou todos os focos, como ele me disse. Depois de 1 ano e 11 meses, eu já não aguentava de dor de novo, e decidimos fazer a minha segunda videolaparoscopia. E antes, né, dessa segunda, já era a minha segunda videolaparoscopia, mas eu tinha feito 2 cirurgias abertas, né? Aos 13 anos a de apêndice e aos 15 anos a laparotomia, a cesárea, que foi grampeada. Então imagina a sequela de aderência de pelve congelada que eu tive disso. Aí eu operei, né, no dia 3 de junho de 2012, a minha primeira foi no dia 27 de julho de 2010, então no dia 3 de junho de 2012 eu fiz minha segunda cirurgia com um proctologista, e assim, gente, foi um grande milagre da minha vida, porque eu simplesmente acordei da anestesia, eu lembro até hoje, à noite, né, porque eu operei já no final do dia, e eu nunca mais tive dor. Eu lembro que o proctologista estava ao meu lado, porque eu passo muito mal quando eu volto da anestesia geral, eu já tinha falado, e eu tenho pavor de vômito, de vomitar. Então eu já tinha pedido, né, pro Dr. Hélio ficar ali próximo, ele tinha compromisso e deixou o Dr. Roberto. E eu lembro até hoje, ele estava ali, né, velando meu corpo, quando eu acordei, que eu ia passar mal, ele já me deu o remédio e falou, você vai ficar bem. E eu nunca mais tive dor, então estou até hoje, né, já 7 anos sem dor. Hoje eu me considero curada, né, o primeiro ano pós-cirurgia eu fiz um texto geral falando como foi esse primeiro ano, sem dor. No segundo ano eu não falei nada, nem no terceiro, nem no quarto. Após 5 anos sem dor nenhuma, e eu uso, né, um contraceptivo, o DIU, mas muitos meses eu menstruo normalmente, né? E eu não tenho cólica, como esse mês mesmo. Eu menstruei normalmente e eu não tive cólica, né? Saiu sangue vermelho vivo, normal, que é o sangue de menstruação saudável, né? Que eu já falei lá no Blogspot, vou até escrever um texto novo sobre isso, mas eu não tenho cólica, e quando eu tenho, eu tomo um Ponstan e melhora, porque essa é a cólica normal. A cólica, ela é normal quando você toma um analgésico durante todo o período. Não tomar uma cartela de Buscopan, uma caixa de Buscopan, morfina, codeína e não melhorar. Então, só quando deu 5 anos de curada, foi quando eu comecei a falar. 5 anos sem nada, sem nenhum sintoma. Aos sintomas que eu tinha, eu comecei a falar em cura da endometriose de acordo com o que eu estava estudando desde 2012, meados de 2012, quando eu conheci o Dr. David Redwine. Né? Até meados de 2012, eu falava aquilo que eu reproduzia, apesar que o meu médico sempre disse que a doença tinha cura, em alguns casos, né, não em todos, se ele retirasse todos os focos, eu não ia ter mais focos ali. Ele sempre me disse isso.
Então, quando deu 5 anos, né, de curada, em 2017 eu comecei a falar anualmente da minha cura, né? Esse ano de 2019 eu ainda não fiz esse post, que era em junho. Se eu não fizer esse ano, eu vou fazer o ano que vem, com certeza, né? Mas esse ano eu completo, em 2019, 8 anos de curada, né? Não tenho sintomas, eu tenho sequelas musculares, o diagnóstico tardio da dispareunia de profundidade que eu tive, mas eu não tenho sintoma. Então eu venho estudando desde 2012 a endometriose sob um novo olhar. Esse olhar que quem me despertou foi o Dr. David Redwine, que é um cientista americano maravilhoso, que eu chamo ele de a luz no fim do túnel para as portadoras de endometriose. E o nosso trabalho ele é muito parecido, a base dele é a mesma, que é o amor, né? A primeira esposa dele teve endometriose e ele não se conformou com o diagnóstico de uma doença incurável que foi dado pelo médico, pelo ginecologista dela a ela, né? Ele começou a estudar a doença e e segundo ele me disse, ele pegou o princípio da medicina, que é a excisão, que já existia, só que ele não inventou a excisão, né? A excisão é o princípio da medicina em retirar tudo que está errado no corpo humano, né? E a cirurgia que retira tumor de câncer, né? Você tem que fazer a excisão cirúrgica. Então ele pegou essa premissa, né, de retirar tudo que está errado no corpo humano e aplicou na endometriose. E claro, observando todos os focos, porque o Redwine, ele fala que um bom cirurgião é aquele que conhece o peritônio saudável, né? Então, tudo que ele vê anormal ali, independente se for preto, marrom, amarelo, azul, branco, cor de leite, enfim, amarelado, ele tira, porque é isso que pode ser endometriose, é isso que geralmente é endometriose. E foi assim que o Redwine conseguiu, em 35 anos, ter apenas 18% de reincidência para uma doença que praticamente 99% dos médicos falam que é incurável, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, que eu fiz uma breve apresentação de mim, da minha história, do blog, do meu trabalho, para vocês conhecerem, né, essa nova conscientização que eu venho passando desde então, desde 2012, né, quando eu comecei a estudar Redwine, e que até hoje eu estudo, né? A gente traduz com exclusividade aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal, né? Um vídeo para eu me apresentar para aqueles que não me conhecem, para quem não conhece a minha história, mas está lá no endometrioseu.com.br. Toda a minha história no diário tá no blog, no Blogspot, no Endometrioseu, né? Que comecei em 2010, como eu falei para vocês, como um diário pessoal até se transformar no meu trabalho profissional, já no final de 2014, começo de 2015, tá bom? E se você gostou e quiser assistir os nossos próximos vídeos, que estarão maravilhosos, né? É só apertar aqui o sininho do nosso canal e se inscrever, tá bom? Eu conto com vocês agora também aqui no YouTube. Um beijo carinhoso, tchau, até o próximo vídeo.